empreendedores. Torna mais difícil para os empreendedores exercerem seu discernimento, seu julgamento das condições do mercado. Então, as respostas governamentais às crises financeiras, seus socorros financeiros, subsídios que eles dão para salvar as empresas, têm um efeito oposto, não melhora a economia. O empreendedorismo, como Mises enfatiza no seu ensaio de 1951, de perdas e ganhos, não se trata só de ganhar lucros, mas de evitar as perdas. É essencial que os atores econômicos que agem como empreendedores ou promotores, mas que não têm um bom trabalho, ou que não sejam muito bom em prever condições econômicas futuras com relação ao que os consumidores vão querer comprar, essas pessoas não ganham lucros para cobrir os seus investimentos. E eles não devem ser considerados como empreendedores, porque um sistema econômico vibrante e bem-sucedido, e uma economia de mercado bem-sucedida, tem pessoas que são livres para ganhar lucros e sofrer suas perdas. Então, os governos que protegem essas perdas e que subsidiam ou que socorrem com finanças, empresas, na verdade, acabam prejudicando a alocação dos recursos no mercado. Há muitos ministérios e agências governamentais que usam a palavra empreendedorismo. Vamos melhorar as empresas com programas de empreendedorismo, vamos dar subsídios através de financiamento para pesquisa e desenvolvimento. Então, vamos ter incubadoras para treinar as pessoas e qualificar e tal, com empreendedorismo. Além das questões normais que a economia austríaca normalmente fala, sobre a habilidade dos governos de planejar isso e se envolver nesse tipo de atividade de forma eficiente, também lembrem-se que, do ponto de vista austríaco, não há uma proporção ideal de empresas pequenas para empresas grandes. Empresas jovens e antigas, empresas de baixo crescimento, de alto crescimento. E essa proporção só pode ser trabalhada e descoberta através da concorrência livre no mercado. Então, quando os planejadores do governo dizem que precisamos mais de novas empresas, empresas pequenas, e vamos dar subsídio para isso, isso pode levar a empresas demais, desde pequeno porte. E o mercado poderia preferir um número maior de empresas grandes. O governo não pode mais planejar de forma central o tamanho e a distribuição etária das empresas e o local de um cluster inovador como o Vale do Silício, no qual o setor é mais empreendedor e que por isso deve ter deduções fiscais. Não, o governo não pode se envolver nesse tipo de atividade. A melhor política governamental para promover o empreendedorismo é muito simples. Dinheiro sólido, direitos à propriedade seguros e liberdade econômica. Então, se o governo permitir que o processo do mercado funcione, essa é a melhor coisa que o governo pode fazer para promover o empreendedorismo e possibilitar o florescimento do empreendedorismo para que faça o necessário para promover a prosperidade econômica. Muito obrigado por sua atenção. Obrigado, Peter Klein. Pode ficar conosco no palco. Now we'll have a quick talk. Again, 2 questions. We're going to be pretty strict with time. After lunch, we'll be back here at 2 p.m. And so now we'll have just 2 questions. You don't have to submit this in writing. You can ask your question on the microphone. Or would you like to make any comment if it's not a question? Oh, there's one. He has to speak on the microphone. Otherwise, there's no translation. I'm sorry. Se ele não falar no microfone, não tem como fazer a tradução. Qual é a sua visão?
Será que não é inútil produzir riqueza inovadora? Porque isso seria ignorado. Muito bem. Bom, vamos ver se eu entendi a sua pergunta. Em uma economia intervencionista, no qual o governo extrai muitos recursos, o governo dificulta para que os empreendedores ganhem seus lucros, será que isso não reduziria o incentivo para se envolver em atividades empreendedoras? Seria isso? E se não seria contraproductivo, contraproducente? Quanto melhor eu produzir, melhor para o governo nessa estrutura. Bom. Eu concordo com relação ao que o Mises chama de, no sentido temporal, com grandes intervenções governamentais, com essas distorções e socorros às empresas. Por que você vai ter sucesso, vai querer ter sucesso, se você não vai poder manter os seus frutos financeiros? E também se você está ajudando o governo a dar mais, a aumentar os incentivos fiscais. E também isso dificultaria os indivíduos se tornarem empreendedores promotores. Isso seria mais ou menos como a noção da revolta de Atlas. Então, o empreendedorismo não é algo que possamos medir de forma quantitativa. Acho que isso é o que está por trás. Como o Mises disse, e o Guido vai lembrar da página, ter certeza, ele fala, mesmo na Rússia soviética e na Alemanha nazista, sempre houve pessoas que estavam tentando melhorar a sua situação, fazendo coisas para si, para suas famílias, para melhorar as coisas para si, para sua família. Você nunca pode eliminar o empreendedorismo de uma vez por todas, mesmo em um estado totalitário. Isso faz parte da natureza humana, tentar melhorar a sua situação. Mas claro que as consequências econômicas mais amplas vão ser reduzidas ou atenuadas comparado aos efeitos vantajosos de uma sociedade livre. Temos um participante lá que está terminando de escrever a pergunta, vamos esperar. Se vocês quiserem fazer uma pergunta em português, podem fazer, que ele tem o rádio de tradução. This one is in Portuguese, Hélio Beltrão. Eu try to. Quer que eu tenha? Ok. Tá com a tradução simultânea, claro. Ok. Okay. Qual a definição? What is the definition of monopoly that you think is most interesting economically within this vision of yours? The neoclassical version or a legal monopoly guaranteed by the government? Então, eu prefiro a segunda definição. Como você sabe, existe alguma diferença na escola austríaca sobre monopólio. O Mises disse que a definição do Mises é diferente do Rothbard. Kirzner é o mais perto do Mises e diferente do Rothbard. Rothbard gostava da a definição escolástica de monopólio de uma licença governamental, um direito governamental, um privilégio que barrava outros de entrar no mercado, que é diferente da visão neoclássica, como uma empresa que tivesse uma grande porcentagem da fatia de mercado. Se uma empresa tem 15 empresas, ele é competitivo, mas se só tem 3 firmas, é um monopólio ou oligopólio. Eu rejeitaria essa visão, como a maioria dos austríacos. Não importa quão monopolizado ou competitivo é o mercado pelo número ou pela porcentagem de fatia de mercado. Existem alguns problemas, talvez a definição é meio arbitrária, mas eu teria mais a visão rothbardiana, que pela vista de competição, a única coisa que é preciso é que não exista barreiras legais para entrar em um certo negócio, um certo mercado. O que você quer dizer por dinheiro ou moeda sólida?
Eu imagino que eu só tenho mais 30 segundos para responder, mas a pergunta é, o que é dinheiro sólido, moeda sólida? Eu estou sendo agnóstico aqui, nesse caso específico, porque temos muito mais tempo depois para debater a questão do padrão ouro, em relação a reservas fracionárias ou reservas de 100%, bancárias de 100%. Então, pelo ponto de vista que eu estou falando aqui, a única coisa que seria necessário é um sistema monetário onde o Estado ou o sistema de crédito não tem uma distorção do valor da unidade monetária. Teoricamente possível para o Estado fazer, sim. Mises fala da importância. A teoria do cálculo econômico de Mises é uma teoria monetária. Cálculo econômico é comparar essas receitas futuras em comparação a custos no momento, baseado em números discretos. Então, a economia pensa se eles querem os benefícios para amanhã. Isso não é catalítico, porque o lucro e a perda não é calculado por um número. Você não pode mensurar o valor subjetivo de fazer ou não fazer algo. O empreendedor catalático, ele consegue mensurar esses benefícios em dinheiro. Então, você precisa de uma economia monetária com uma unidade monetária que é estável o suficiente para ter um cálculo. Agora, se isso precisa de um padrão ouro, ou se isso é consistente com reservas bancárias fracionárias ou dinheiro impresso, eu deixo isso para outra discussão.